no coração de um dos períodos mais turbulentos da história, nasceu, em 6 de dezembro de 1421, uma figura que marcaria profundamente a Inglaterra e a França, Henrique VI. Seu surgimento ocorreu em meio aos conflitos sangrentos da Guerra dos 100 Anos, um cenário onde o destino das nações se entrelaçava com as ambições de reis e princesas. Sua mãe, Catarina de Valois, era uma joia da corte francesa, nascida em Paris no outono de 1401, filha do poderoso Carlos VI e de Isabel da Baviera. A mais jovem entre os irmãos, ela cresceu cercada de privilégios e afeto, mas seu destino mudaria drasticamente aos 18 anos, quando se uniu em matrimônio a Henrique V, o guerreiro que daria origem à dinastia de Henrique VI. Pouco se sabe sobre seus primeiros anos, além do fato de que em junho de 1420, ela já era uma princesa em meio a um tabuleiro político em constante movimento. Henrique V, por sua vez, não nasceu com o direito garantido ao trono. Vindo ao mundo em setembro de 1386, ele era filho de Henrique Bolingbroke, que em 1399 destronou Ricardo II e se coroou Henrique IV, fundando a dinastia Lancaster. O jovem príncipe, porém, soube aproveitar as oportunidades que o destino lhe ofereceu. Aos poucos, consolidou seu lugar na linha sucessória, sendo agraciado com o título de Príncipe de Gales. Sua carreira militar começou cedo e se destacou, especialmente na invasão da França em 1415, onde a Batalha de Agincourt entrou para a história. Embora Ricardo II tivesse negociado uma trégua, Henrique V rompeu o acordo, alimentando sua ambição pelo trono francês, uma herança de disputas que remontavam a Eduardo III. O conflito na França atingiu um ponto crucial em 1420, com o Tratado de Troyes, um marco que selou o futuro de Henrique V como herdeiro do trono francês. Aliado aos burgúndios contra os Armagnacs, ele retornou à Inglaterra em 1421, percorrendo o reino em triunfo. Catarina o acompanharia em março, mas um golpe do destino adiou seus planos. A morte de seu irmão, Tomás, em Baugé, fez com que Henrique V voltasse à França em junho. A campanha continuou, mas a doença o atingiu. 3 meses após o cerco de Meaux, a desenteria o levou em 31 de agosto de 1422, durante o cerco ao castelo de Vincennes. Um pai que nunca conheceu o filho. Henrique VI, com apenas 9 meses, herdou a coroa. Um bebê no trono era um desafio sem precedentes. Consciente de sua morte iminente, Henrique V havia tomado providências em seu testamento para proteger o herdeiro. Seu irmão mais novo, Humphrey, duque de Gloucester, foi nomeado guardião do reino, responsável por zelar pela segurança do jovem rei. Já o duque de Exeter, Thomas Beaufort, assumiria o papel de governador do príncipe. Enquanto isso, a regência da França ficou a cargo de João, duque de Bedford, o irmão mais velho ainda vivo, até que Henrique VI atingisse a maioridade. No entanto, as tensões não demoraram a surgir. Humphrey, embora leal, não tinha o mesmo prestígio que João, e o parlamento cauteloso limitou seu poder, nomeando o defensor do reino e principal conselheiro, mas sem a autoridade plena de um regente. Um conselho foi formado para governar até a maioridade do rei, com figuras influentes como Henrique Beaufort, bispo de Winchester, entre seus membros. A situação se complicou ainda mais quando Carlos VI de França faleceu, pouco depois de Henrique V. Graças ao Tratado de Troyes, Henrique VI foi reconhecido como rei da França, mas a coroação de um menino de menos de 1 ano não foi aceita por todos. Os Armagnacs, leais ao Delfim Carlos, futuro Carlos VII, resistiram ferozmente, mantendo o controle sobre o centro e o sul do país. Catarina, embora presente, não interferiu na educação do filho. Quem assumiu esse papel foi Elizabeth Rima, sua primeira cuidadora, seguida por uma equipe de enfermeiras e mais tarde por Lady Alice Butler, encarregada de ensinar-lhe etiqueta, disciplina e os valores de um monarca. A ela foi dado até mesmo o direito de aplicar correções razoáveis quando necessário. O pequeno Henrique começou a aparecer em público ainda criança. Aos 2 anos, esteve presente na abertura do parlamento, uma tradição que reforçava a presença da monarquia. Em 1428, Ricardo Belchamp, conde de Warwick, tornou-se seu tutor, responsável por moldar seu caráter em 3 pilares: a arte da governança, a piedade e as habilidades marciais. Registros mostram que aos 7 anos, ele recebeu sua primeira armadura em miniatura e uma espada longa, para que o rei aprenda a manejar as armas em tenra idade. Enquanto isso, na França, João de Bedford mantinha a guerra contra os Armagnacs. Em agosto de 1424, suas forças, embora em menor número, enfrentaram os franceses e escoceses em Verneuil, em uma batalha que provaria a resiliência dos ingleses.
Mas os desafios no conselho persistiam, com Gloucester buscando mais poder e os nobres divididos sobre o futuro do reino. A infância de Henrique VI foi, assim, um período de transições, intrigas e preparação para um reinado que já nascia sob o peso de duas coroas e um legado de guerras. Eis que em Verneuil, a cavalaria lombarda avançou com fúria, rompendo as linhas inglesas em um primeiro impacto devastador. Mas a resistência de Bedford e seus homens, forjada no fogo de anos de batalha, prevaleceu. A vitória foi amarga. Quase metade das forças francesas jazia no campo, um preço terrível pago pela ambição dos Armagnacs. A campanha prosseguiu, implacável, até que em 1428 as tropas inglesas cercaram Orléans, confiantes após anos de triunfos. Mas o destino, caprichoso, reservava-lhes uma virada cruel. Foi ali, naquelas muralhas intransponíveis, que o Ard de Salisbury, Thomas Montacut, companheiro leal de Bedford desde os primeiros dias na França, caiu em combate. Sua morte abalou os ingleses, mas não os deteve. Um novo comandante assumiu o cerco, determinado a quebrar a resistência da cidade. Até que em abril de 1429, o impossível aconteceu. Uma jovem camponesa, Joana d'Arc, chegou à corte de Carlos VII, trazendo consigo uma fé inquebrantável e um destino que mudaria a guerra. Orléans, sitiada e à beira da rendição, resistiu. Em apenas 4 dias de combate, as forças inglesas, outrora invencíveis, recuaram. A retirada, em 8 de maio, foi estratégica, mas o símbolo era claro: a maré virava. Joana não parou por aí. Cidade após cidade, desde Jargeau até Patay, os ingleses recuavam diante de seu avanço. Até Reims, a sagrada cidade dos reis, caiu. E foi lá, em 16 de julho de 1429, que Carlos VII recebeu a unção real, consagrando-se não apenas como monarca, mas como legítimo herdeiro de uma França renascida. Enquanto isso, na Inglaterra, o conselho de Henrique VI tremia. A coroação de Carlos era um golpe moral, uma afronta à dupla monarquia que o jovem rei ainda sonhava governar. A resposta veio rápida. Em novembro de 1429, Westminster preparou-se para a coroação de Henrique, um ato de afirmação perante um reino cada vez mais dividido. Mas a cerimônia, realizada em 6 de novembro, foi apenas o início. A verdadeira prova viria na França. Em abril de 1430, Henrique, acompanhado pelo Aro de Warwick, desembarcou em Calais com mais de 300 homens. Seu objetivo: reafirmar o domínio inglês. Primeiro Rouen, onde foi recebido com júbilo por uma multidão que, no entanto, silenciou a seu pedido. Um gesto que revelava tanto sua piedade quanto sua autoridade nascente. Mas a estadia prolongou-se, e enquanto Henrique aguardava o momento de marchar sobre Paris, o destino de Joana d'Arc selava-se. Capturada pelos Borguinhões em Compiègne em maio de 1430, foi vendida aos ingleses, julgada por heresia e em maio de 1431, queimada viva em Rouen. Uma ironia cruel. Henrique estava na cidade quando as chamas consumiram sua maior inimiga. Não há registros de que tenha assistido ao espetáculo, mas a sombra daqueles eventos pairaria sobre seu reinado. Enquanto a França chorava sua santa na Inglaterra, Catarina de Valois, a rainha-mãe, tecia em segredo um novo capítulo. Em 1430, casou-se com Owen Tudor, um gentilhomem galês, dando à luz Edmund, Jasper e outro Owen, sementes de uma linhagem que o destino reservaria para grandes feitos. O casamento, mantido em sigilo, só viria à tona anos depois, quando a política exigisse. Finalmente, em dezembro de 1431, Henrique entrou em Paris. Sua coroação na Catedral de Notre-Dame, em 16 de dezembro, foi apressada, quase furtiva. O cardeal Beaufort, não um bispo francês, oficiou a cerimônia, e o banquete que se seguiu foi modesto, um contraste melancólico com o esplendor de Reims. 3 dias antes, Felipe, duque da Borgonha, selara um tratado com Carlos VII, abandonando a aliança inglesa. O sinal era claro: a França unia-se contra Henrique. Em janeiro de 1432, o jovem rei deixou a França, levando consigo o peso de um reino que escapava de suas mãos. Os anos seguintes seriam de aprendizado forçado. Ainda menor de idade, Henrique via-se refém das disputas entre Gloucester, Beaufort e os nobres, enquanto a guerra na França definhava. Warwick, seu guardião, buscava consolidar seu controle, afastando influências perigosas do jovem monarca. As tensões no conselho explodiram. Gloucester, belicoso, defendia a guerra a todo custo. Beaufort, pragmático, inclinava-se à paz. Foi apenas em 1435, no Congresso de Arras, que a diplomacia ganhou espaço. Mas a morte de Bedford, em setembro daquele ano, abalou os ingleses.
Uma semana depois, a Borgonha traía-os definitivamente, aliando-se a Carlos VII. Paris caiu em abril de 1436. Henrique, agora com 18 anos, assistia ao desmoronar de seu legado francês, e pela primeira vez sentou-se no Conselho Real, não mais como figura decorativa, mas como um rei obrigado a enfrentar as consequências de um império que se desvanecia. O desastre em Arras não foi apenas um golpe militar, mas o estupim que forçou Henrique VI a abandonar a sombra da infância e assumir, ainda que hesitante, as rédeas de um reino à beira do colapso. Aos 18 anos, ele finalmente ocupava seu lugar no conselho, não mais como um menino cercado por tutores, mas como um monarca obrigado a navegar entre as ambições daqueles que o rodeavam. E que ambições eram essas? O cardeal Beaufort com sua fortuna e influência eclesiástica, e Humphrey de Gloucester, o tio impetuoso que via no jovem rei uma extensão de seu próprio poder. Ambos disputavam não apenas o ouvido de Henrique, mas o futuro da Inglaterra. Era uma dança perigosa. Bedford, o último pilar da regência, havia desaparecido, e agora o rei se via dependente de conselheiros que, em vez de forjá-lo como um líder, preferiam moldá-lo como um instrumento de suas vontades. Que ironia, um monarca cercado por homens que, em nome da proteção, o mantinham refém de sua própria insegurança. Warwick, seu guardião por quase uma década, afastou-se em maio de 1436, deixando um vazio que ninguém se apressou em preencher. E foi nesse silêncio de orientação que Henrique, pela primeira vez, ousou agir por si só. Em julho daquele ano, com Gloucester já a caminho de Calais, o rei assinou seu primeiro mandato, uma concessão a Beaufort. Não foi um gesto isolado. Nos meses seguintes, os decretos se multiplicaram, cada um deles uma afirmação tímida, porém crescente, de sua autoridade. Henrique não apenas governava, ele agraciava, recompensava, tecia alianças. Os homens que haviam servido a sua família por anos foram lembrados com favores, e novos nomes surgiram no tabuleiro do poder. Entre eles, um se destacava, William de Lapou, conde de Suffolk, mestre da Casa Real desde 1433 e agora, administrador do Ducado de Lancaster, um cargo que o colocava lado a lado com Beaufort e Gloucester na disputa pela influência sobre o rei. Mas 1437 não seria apenas o ano em que Henrique deu seus primeiros passos como governante. Foi também o ano em que perdeu a última figura que poderia ter lhe oferecido um refúgio emocional, sua mãe, Catarina de Valois. Ela morreu em janeiro, após uma queda que a deixou debilitada, e foi enterrada em Bermondsey Abbey, sob os cuidados de Catherine de Lapou, irmã de Suffolk. A perda abalou o rei, mas o reino não podia parar para lamentar. A guerra na França devorava recursos, e a coroa afundava em dívidas herdadas de Henrique V e Henrique IV. O conselho, lento e hesitante, tentava conter a hemorragia, mas a solução sempre parecia a mesma: empréstimos. E quem mais emprestava do que o próprio Beaufort, cuja fortuna pessoal se confundia com os cofres do reino? Henrique, porém, não via apenas números. Ele via pessoas, súditos que lhe dirigiam petições, nobres que lhe pediam mercês, soldados que dependiam de seu favor. Sua generosidade era legendária, mas também perigosa. Cada concessão, cada doação, cada perdão real, até mesmo para crimes hediondos como estupro e assassinato, era um golpe na já frágil estabilidade financeira da coroa. O conselho tentava freá-lo, mas como negar a um rei o direito de ser clemente? Como explicar a um homem criado para ser amado que sua bondade poderia ruir o reino? Os anos 1440 revelariam o preço dessa indulgência. As disputas por cargos se multiplicavam e Henrique, em sua ânsia por agradar, muitas vezes concedia o mesmo privilégio a rivais. Era comum que uma patente fosse emitida com a ressalva de que não houvesse outra idêntica já concedida, um reconhecimento tácito do caos administrativo que se instalava. Em 1441, a briga entre o Conde de Devon e Lord Bonville pela administração da Cornualha expôs a fragilidade do sistema. Henrique, pressionado pelo conselho, teve que intervir, adiantando que Devon não deveria assumir o cargo até nova ordem. Mas a arbitragem que se seguiu apenas adiou o conflito, não o resolveu. Era assim que funcionava a justiça sob Henrique VI, lenta, confusa, muitas vezes injusta. E enquanto os nobres disputavam favores, o povo sofria. Os tribunais locais, sobrecarregados, falhavam em oferecer resoluções e os súditos, desesperados, recorriam ao Conselho Real como última instância. Henrique então fazia o que melhor sabia, perdoava. Mas a misericórdia, quando desmedida, não é virtude, é fraqueza. E um reino não pode ser governado pela fraqueza. A paz com a França, esse sonho tão almejado, revelou-se mais um espelho da incapacidade de Henrique VI. Ele tentou sim,
mas suas tentativas eram como golpes no ar, sem força nem direção. A liderança militar? Uma sombra do que fora sob seu pai. Quando ousava interferir nos assuntos franceses, o resultado era sempre o mesmo: hesitação, retrocesso, a sensação de que o reino deslizava entre seus dedos como areia. Em 1438, antes mesmo do Congresso de Oi, já se esboçavam tréguas com os borguinhões, mas tréguas não são paz. Eram promessas vazias, suspensas no ar como folhas secas antes da tempestade. E a tempestade viria. Enquanto os diplomatas trocavam palavras em salões dourados, Henrique, em seu mundo de piedade e devaneios, contemplava um gesto que seria mais um erro do que um ato de nobreza: a libertação do Duque de Orleans, prisioneiro desde Agincourt. Gloucester, sempre o falcão entre pombas, rugiu em oposição. Mas o rei, influenciado pelos sussurros de Beaufort e pelo arcebispo Kemp, homens que sabiam como moldar sua consciência frágil, insistiu. Suffolk, o mestre das manobras políticas, alinhou-se ao plano. Disseram que foi um ato de coração, um desejo genuíno de paz. Mas a paz não se constrói com gestos simbólicos e sim com estratégia. Orleans foi solto em novembro de 1440, após o pagamento parcial de seu resgate. E o que ganhou a Inglaterra? Nada. A França não dobrou os joelhos. Henrique, como sempre, distraiu-se. Enquanto os emissários tropeçavam em negociações infrutíferas, o rei dedicava-se a obras que, embora louváveis, eram fugas da realidade. Eton, fundado em setembro de 1440, e o King's College, em Cambridge, nasceram de sua devoção à Virgem Maria e ao ideal de educação, um legado que, ironicamente, sobreviveria muito além de seu desastroso reinado. Doou livros, relíquias, tesouros pessoais, como se pudesse comprar a redenção com pergaminhos e orações. Sonhava em igualar-se a Alfredo o Grande, chegando a tentar sua canonização em 1442. Mas Alfredo fora um guerreiro antes de ser um santo. Henrique, um sonhador em um trono que exigia sangue e aço. E então veio o escândalo. Eleanor Cobham, esposa de Gloucester, ousou consultar astrólogos e necromantes, um erro fatal em uma corte onde a superstição e a traição andavam de mãos dadas. Previam a morte do rei, e a notícia voou como fogo em palha seca. Em julho de 1441, ela foi presa, forçada ao divórcio, condenada à prisão perpétua. Gloucester, humilhado, viu seu poder desmoronar. Henrique mais uma vez assistiu passivo enquanto os que o rodeavam caíam, ou eram empurrados. A guerra, entretanto, não esperava por sua indecisão. Em 1443, com a França avançando e as finanças do reino esgotadas, uma expedição tornou-se inevitável. Mas qual escolher? Normandy, a joia disputada, ou Gascogne, a possessão ancestral? O tesouro não comportava ambas. Optaram por Gascogne, e confiaram o comando a John Beaufort, Duque de Somerset, sobrinho do cardeal Beaufort. Um favor nepotista disfarçado de estratégia. O resultado? Fracasso. Somerset voltou derrotado, e pouco depois morreu. Beaufort, envelhecido e desgastado, afastou-se do conselho, mas não sem antes deixar sua marca. Suffolk, agora livre da sombra de Gloucester e do próprio tio, ascendia como a figura dominante. E foi Suffolk quem, em 1444, teceu o plano mais audacioso e mais perigoso de todos, um casamento com Margarida de Anjou, sobrinha de Carlos VII. A paz, diziam, seria selada com um abraço, não com espadas. Henrique, sempre ávido por soluções que evitassem o derramamento de sangue, aprovou. Suffolk, astuto, garantiu imunidade para si e seus aliados caso as negociações dessem errado. O rei, em sua ingenuidade, concordou. Em 22 de maio, o noivado foi celebrado. 2 dias depois, o casamento. Em 28, uma trégua de 2 anos. Suffolk voltou à Inglaterra como herói, recompensado com a tutela de Margarida Beaufort, filha do falecido Somerset, e elevado a marquês. Mas por trás dos sorrisos e das festas, algo apodrecia. Rumores circularam. Para conseguir a mão de Margarida, Henrique teria prometido, ou Suffolk, em seu nome, ceder territórios franceses. O parlamento não foi consultado. A traição, quando descoberta, seria implacável. Margarida chegou à Inglaterra em abril de 1445, após uma viagem atribulada por mares traiçoeiros e uma doença que a debilitou. Casou-se com Henrique em 22 de abril, em Titfield Abbey, e foi coroada em 30 de maio. O povo a recebeu com pompa, mas os nobres a observavam com desconfiança. Ela era francesa, era ambiciosa, e Suffolk, seu aliado, agora controlava a corte com mão de ferro. Nos anos seguintes, o rei afundou-se ainda mais em sua fantasia de paz.
presenteara Margarida com joias, cavalos, terras, e em 1448, permitirá que fundasse o King's College, em Cambridge. Viviam em um mundo de banquetes e devaneio, enquanto o reino sangrava. 8 anos se passaram até que finalmente um herdeiro fosse concebido. 8 anos de esperança, de orações, de pressões. Mas a paciência da nobreza tinha limites. E quando a verdade sobre as concessões à França vier à tona, nem mesmo a piedade de Henrique ou a astúcia de Suffolk poderão salvar o reino do que está por vir. Não bastasse a intimidade frágil entre Henrique e Margarida, um casamento que, apesar dos 8 anos de espera por um herdeiro, parecia mais um acordo político do que uma união de paixão, os cronistas sussurram sobre um episódio revelador. Em 1449, durante uma visita a Bath, o rei ter-se-ia deparado com uma cena que o deixou ao mesmo tempo fascinado e horrorizado. Homens e mulheres banhando-se-nos nas águas termais, sem pudor, sem cerimônia. Um espetáculo de liberdade que para um homem tão apegado à piedade e às aparências, deve ter sido como um golpe na moral. E não foi o único momento de desconforto. Naquele mesmo Natal, uma encenação cortesã exibiu mulheres de seios desnudos, e Henrique, incapaz de suportar a visão, abandonou a sala em fúria. Um rei que se escandalizava com a carne, enquanto seu reino apodrecia. Enquanto isso, na arena da política, Henrique tecia sonhos de paz com Carlos VII da França. Os dois monarcas nutriam um respeito mútuo, uma admiração quase fraternal. Mas as negociações, iniciadas em 1445 com a chegada dos primeiros emissários franceses a Londres, arrastavam-se em promessas vazias. Henrique, em sua ingenuidade ou teimosia, chegará a oferecer-se para viajar à França e tratar pessoalmente com Carlos. Por que não tentar? Talvez funcione. Como se a diplomacia fosse um jogo de crianças e não um tabuleiro minado por traições. E então, em dezembro daquele ano, veio o golpe de teatro. Em uma carta, Henrique anunciou que estava mais do que feliz em ceder Maine aos franceses. Um gesto de boa vontade, dizia ele. Um sacrifício pela paz. Mas quem de fato o inspirou? Os rumores apontavam para Margarida, aquela rainha ambiciosa que via em cada concessão um passo para consolidar seu poder. E o povo? Os comandantes ingleses em França? Revoltados. Maine não era um pedaço qualquer de terra. Era sangue, era honra, era tudo o que restava da glória de Henrique V. A data limite para a entrega, 30 de abril de 1446, passou sem que a região fosse formalmente cedida. A resistência era feroz, e à sua frente estava um homem que jamais aceitaria render um palmo de solo. Humphrey, duque de Gloucester, o tio do rei, o último bastião da linha dura. Gloucester sempre fora uma pedra no sapato de Suffolk. E quando o parlamento tão aguardado foi remarcado para Bury Setor de Munds em fevereiro de 1447, o ar já cheirava a conspiração. O duque chegou no dia 18, mas as portas do rei permaneceram fechadas. Não pode entrar, disseram-lhe. Em vez de uma audiência, recebeu uma prisão. 5 dias depois, estava morto, oficialmente por causas naturais. Mas ninguém acreditava nisso. O corpo foi exposto na igreja, uma advertência silenciosa, enquanto seus aliados eram arrastados para execuções brutais, enforcados, esventrados, esquartejados. Henrique, em um gesto de misericórdia, poupou alguns no último momento, devolvendo-lhes bens e títulos como se isso pudesse lavar o sangue das mãos. A lenda do bom duque Humphrey nasceu ali, entre o nojo e a suspeita. E com ela a sombra da culpa recaiu sobre o rei. O monarca que permitirá a morte do próprio tio, que trocara terras por ilusões de paz, que agora via seu prestígio desmoronar. Como se o destino quisesse castigá-lo ainda mais, poucos meses depois, em abril de 1447, o cardeal Beaufort, aquele velho lobo da igreja, pilar do Conselho Real, morreu aos 72 anos. Seu testamento deixava joias para Margarida, doações para Eton e King's College, mas nenhuma solução para o caos que se avizinhava. Henrique, porém, seguia cego. Em março de 1448, seus comissários finalmente entregaram Maine aos franceses, mas Carlos VII não perdeu tempo. Em um movimento calculado, apareceu em Le Mans, demonstrando que a paz não passava de um intervalo para rearmar. A trégua de 20 anos duraria menos que um suspiro. Em março de 1449, os ingleses, numa jogada desesperada, atacaram Folgeres na Bretanha para libertar Gilles de Bretagne, um aliado de infância de Henrique, irmão do duque local e refém dos franceses. Por trás do plano, Suffolk e Edmund Beaufort, o ambicioso duque de Somerset. O resultado? Um desastre. Em julho, a França declarou guerra. Qualquer outro rei, como seu pai, Henrique V,
teria marchado à frente dos exércitos, espada em punho, para reconquistar o que era seu. Mas este Henrique? Este homem que tremia diante de seios desnudos e sonhava com missas e colégios? Nem sequer cogitou. Enquanto a Normandia e a Gasconha caíam, uma a uma, ele se refugiava em sua fé, em seus projetos de caridade, como se a piedade pudesse substituir a estratégia. A Guerra dos 100 Anos terminaria em 1453 com uma vitória francesa esmagadora. E a culpa? Não apenas dos generais incompetentes ou da falta de recursos, mas de um rei que preferiu negociar a lutar, que trocou a coroa pela ilusão de que a história o absolveria. Enquanto isso, em Londres, o descontentamento fermentava. Suffolk, o arquiteto da política francesa, via seu poder escorrer entre os dedos. O Conselho Real, outrora um instrumento de seu domínio, agora se voltava contra ele. E o povo? O povo já não sussurrava, gritava. Não era apenas o peso das derrotas que sufocava a Inglaterra, era a traição escancarada daqueles que deveriam protegê-la. E no centro dessa tempestade estava Suffolk, o homem que, em vez de fortalecer o reino, tecia uma teia de ambição familiar enquanto o país sangrava. Nos anos que antecederam 1450, ele não era apenas um conselheiro, era o poder por trás do trono, um poder que se alimentava do silêncio cúmplice de uma corte reduzida, onde vozes dissidentes eram abafadas antes mesmo de ecoar. E qual foi sua jogada mestre? Casar seu filho com Margaret Beaufort, uma aliança que não salvou a França, mas que garantiria aos de Lapon um legado inquebrantável. Enquanto Rouen caía em outubro de 1449, enquanto os soldados ingleses eram massacrados ou abandonados à própria sorte, Suffolk calculava heranças. O parlamento, convocado sob o peso da vergonha, não buscava soluções, buscava um bode expiatório. E quem melhor do que o homem que, com suas cartas e seus sorrisos no conselho privado, havia conduzido a Inglaterra à beira do abismo? O bispo Adam Moleys, seu aliado mais leal, pagou o preço primeiro. Esfaqueado em Portsmouth por um soldado que partia para uma guerra já perdida, seu sangue manchou as pedras do porto como um presságio. Quando Suffolk se apresentou perante o parlamento em fevereiro de 1450, jurando lealdade com a arrogância de quem ainda se julga intocável, levou apenas 4 dias para que a Câmara dos Comuns exigisse sua prisão. Traição. Eis a palavra que selou seu destino. Em 7 de fevereiro, o impeachment. Em 9 de março, o silêncio forçado diante das acusações. E o rei? Henry, sempre o rei, oscilava entre a piedade e o medo, entre a dívida para com um homem que o servirá e a fúria de um reino que clamava por justiça. A solução? O exílio, uma sentença branda para um crime tão grave, mas suficiente para acalmar a multidão. Ou assim pensavam. Suffolk partiu de Londres na calada da noite de 19 de março, mas nem mesmo a escuridão o protegeu. Uma turba o perseguiu até os arredores da cidade, e 2 dias depois, Londres ardeu em revolta. Seu destino estava traçado. Em 1º de maio, embarcou em Ipswich rumo a Calais, onde acreditava encontrar refúgio. Mas o Canal da Mancha não perdoa traidores. Interceptado por um navio chamado Nicholas of the Tower, foi arrastado para o convés como um criminoso comum. Não houve julgamento, não houve clemência. Em 2 de maio de 1450, sua cabeça rolou na areia de Dover, cravada em uma estaca como advertência a todos que ousassem vender a Inglaterra por migalhas de poder. Enquanto seu corpo apodrecia à beira-mar, o parlamento se reunia novamente em 29 de abril, com a mesma fome de antes, desta vez, não por sangue mas por ouro. A resumptiam a devolução das terras e rendas doadas pela coroa, era a resposta aos cofres vazios, aos nobres enriquecidos à custa do reino. Henry, que sempre relutara em desfazer seus próprios atos, viu-se obrigado a ceder. O primeiro projeto de lei, cheio de brechas e exceções, foi um paliativo ineficaz. Quase 200 isenções o tornaram quase inútil. Mas a pressão não arrefecia. Em 1451, voltaram à carga e desta vez, nem mesmo Eton e King's College, joias da coroa, escapariam ilesas. O rei acossado aceitou as condições. Os 3 principais oficiais de Estado examinariam cada concessão futura, e 6 conselheiros deveriam aprová-las. Uma humilhação para o monarca que se via como senhor absoluto de suas mercês. E no entanto, mesmo essa vitória foi amarga. Porque enquanto Londres debatia leis e impostos, quente fervilhava. Os rades franceses na costa, os soldados que passavam famintos, os salários atrasados, tudo isso era pólvora seca. E quando a notícia da morte de Suffolk chegou, acompanhada do boato de que o rei puniria Kent pela justiça popular, a faísca foi acesa.
Em maio de 1450, um homem surgiu das sombras, Jack Cade, ou John Amenhotep, ou qualquer nome que a lenda lhe desse. Não importava. Importava que ele falava pelo povo e o povo, finalmente, tinha uma voz. E uma espada. A revolta não era mais um murmúrio. Era um trovão que sacudia os alicerces do reino. E quando as notícias chegaram a Leicester, onde o parlamento se reunia, o solo já tremia sob os pés de Henrique VI. Em 6 de junho, o rei voltou a Londres, mas não antes de seus conselheiros, com aquela prudência que só os homens do poder têm, organizarem 2 comissões de lordes para esmagar a rebelião. Palavras bonitas, promessas vazias. Porque enquanto eles debatiam estratégias nos salões dourados, os homens de Kent já marchavam sobre Blackheath. Chegaram em 11 de junho e ali armaram acampamento, como um exército de sombras que se recusava a desaparecer. A princípio, a ordem era contê-los, manter Henrique longe dos olhos dos rebeldes, e dos seus próprios medos. O rei, sempre tão propenso a confiar nos que o rodeavam, jurou estar ao lado daqueles que enfrentariam Cade. Mas seus conselheiros, após avaliar a força daqueles homens esfarrapados e furiosos, sussurraram-lhe ao ouvido: "Retire-se, majestade." E Henrique, como sempre, cedeu. Ofereceram perdão aos rebeldes, desde que voltassem para suas terras. Mas perdão sem justiça é apenas uma palavra jogada ao vento. E o vento soprava a favor de Cade. Henrique, em um acesso de coragem tardia, decidiu que a espada falaria mais alto que as palavras. Mas quando suas tropas chegaram a Blackheath em 18 de junho, encontraram apenas cinzas e o eco de risadas amargas. Os rebeldes já haviam partido, deixando para trás um rastro de desafio. Kent não se curvava tão facilmente. E quando um destacamento de 400 homens ousou persegui-los, encontrou não uma retirada, mas uma armadilha. Tunbridge virou um matadouro. Os que não caíram sob as lâminas fugiram, perseguidos por uma multidão que não conhecia piedade. Quem eram aqueles que avançavam sem medo senão o próprio povo, cansado de ser pisoteado? A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Os rebeldes estavam às portas de Londres. E enquanto isso, até os leais ao rei começavam a hesitar. Afinal, quem eram os verdadeiros traidores? Os que empunhavam foices ou os que nos bastidores sugavam a vida do reino? Henrique, pressionado, ordenou a prisão de Lord Say, um dos pilares do conselho, aliado de Suffolk, símbolo de tudo que o povo odiava. Em 19 de junho, o velho Lorde foi arrastado para a torre. No dia seguinte, o rei, em um gesto que cheirava a desespero, incentivou a delação. Denunciem os traidores. Mas as palavras de Henrique já não valiam nada. Enquanto ele se refugiava em Kenilworth, como um fantasma de si mesmo, Londres ficou à mercê da fúria. Os rebeldes acamparam em Southwark, do outro lado da ponte, e a cidade, abandonada pelo rei, tremia. Os portões se fecharam. As espadas foram afiadas. E em 3 de julho, Cade cruzou London Bridge não como um suplicante, mas como um conquistador. O Guildhall virou um tribunal de sangue. Lord Say, arrancado da torre, não teve direito a julgamento. Seu crime? Ter servido a um rei que esquecera seu povo. Junto com ele, William Cranmer, xerife de Kent e genro de Say, foi condenado à mesma sorte. Suas cabeças, espetadas em lanças, foram exibidas como troféus. E o corpo de Say, arrastado pelas ruas, amarrado ao selim de Cade, como um aviso aos que ainda ousassem duvidar da força do povo. Londres ardeu naquela noite. Os rebeldes lutaram para manter a ponte e os cidadãos, divididos entre o medo e a raiva, caíram sob as lâminas. Mas a vitória tinha um gosto amargo. Porque quando a rainha Margaret, com aquela astúcia que só os poderosos dominam, ofereceu perdão a Cade, muitos aceitaram. Mas não ele. Cade recuou para Kent, teimoso até o fim. Em 10 de julho foi declarado traidor. Uma recompensa de 1000 marcas foi posta por sua cabeça. 2 dias depois, ferido e cercado em Ashfield, ele caiu. Seu corpo foi decapitado e sua cabeça, cravada em London Bridge, virou mais um espectro na paisagem de um reino que se desmoronava. Henrique voltou a Londres no fim de julho, como se nada tivesse acontecido. Mas o sul ainda fervilhava. Uma nova comissão foi formada para julgar os rebeldes. Alguns foram perdoados. Outros executados. Os que resistiram até o fim pagaram com a vida. Porque a coroa podia oferecer clemência, mas nunca justiça. E Kent? Kent nunca esqueceu. Até mesmo em 1451, os tentáculos da coroa ainda se esticavam, sufocando qualquer resistência que ousasse brotar. Enquanto o reino cambaleava sobre as cinzas de 1450, Ricardo, duque de York, primo do rei e um homem cujo nome já ecoava como um presságio, retornou da Irlanda. Não por acaso.
Ele havia sido tenente daquele território desde dezembro de 1447, um cargo que antes ocupará na França, onde a glória inglesa se desfiava como um tecido podre. A memória de Bedford, nosso querido falecido, ainda pairava sobre todos como uma sombra benéfica, mas era impossível ignorar como o nome de York se entrelaçava com os murmúrios da rebelião. Demasiadas referências. Demasiada conveniência. Henrique, em sua infinita magnanimidade, pediu que York aguardasse. Seu camareiro mor transmitiu a mensagem com um sorriso cortês. Ainda não, primo. Não assim. York tentou desembarcar em Belmaris, em Anglesey, mas as portas se fecharam. O mar, porém, não nega passagem a quem insiste. Ele desceu mais ao sul, onde a costa galesa, selvagem e indomável, o recebeu como a um filho pródigo. Quando finalmente adentrou Londres, em 27 de setembro, não foi para se ajoelhar. Foi para negociar. Henrique planejava ficar na cidade apenas 2 semanas, tempo suficiente para trocar promessas vazias e sorrir para as câmeras de um reino que já não acreditava em nada. Entre eles circularam bills, documentos onde York revelou sua verdadeira face, repudiou os rebeldes com quem antes flertara, ofereceu-se para ajudar no governo, como se a coroa precisasse de sua caridade. Henrique, em sua sabedoria divina, agradeceu ao leal súdito e amado primo pela preocupação. E recusou tudo, porque um rei não divide o trono, ele o esmaga. E então, como por milagre, um novo conselho foi anunciado, e adivinhem, York estava nele. Que coincidência! Que generosidade do destino! 2 semanas depois, antes mesmo que o parlamento se reunisse em novembro, o duque partiu para inspecionar suas terras nas Midlands. Um homem ocupadíssimo, afinal. Enquanto isso, em 3 de dezembro, Henrique e sua corte desfilavam pelas ruas de Londres, uma procissão de ouro e hipocrisia. O povo aclamou como sempre aclama quando lhe jogam migalhas de esperança. Mas York não estava ali para aplausos. Ele tinha contas a acertar. Kent e Sussex ainda ardiam em revolta. E quem melhor para apagar o fogo do que o homem que secretamente o alimentara? York partiu para pacificar a região. Que ironia! Enquanto isso, no parlamento, a dança dos poderosos continuava. Os comuns, em um acesso de justiça, pediram a atender póstuma de Suffolk, aquele mesmo que Henrique havia prometido proteger até a morte. O rei, em um gesto de nobreza, recusou. Afinal, traição só é traição quando convém. E para coroar a farsa, Somerset, o eterno rival de York, foi nomeado capitão de Calais. Um presente envenenado, uma afronta disfarçada de honra. Foi então que a questão da sucessão explodiu como um barril de pólvora. Com Bedford e Gloucester mortos, quem herdaria o caos se Henrique, Deus o livre, morresse sem herdeiro? Thomas Young, um homem que se atreveu a falar o que todos pensavam, apresentou York como o presuntivo herdeiro. Os comuns vibraram. Henrique tremeu. E como todo tirano quando desafiado, ele agiu. Young foi jogado na torre. O parlamento dissolvido. Porque a verdade é uma faca, e Henrique preferia mantê-la longe de seu pescoço. 1452 não trouxe alívio. Pelo contrário, o presidente da Câmara dos Comuns do ano anterior, aliado de York, foi acusado de conspirar contra o rei. William Oldal, refugiado na igreja de Saint-Martin-le-Grand, viu suas propriedades confiscadas, sua honra arrastada na lama. O crime? Ter servido a York. A mensagem era clara. Quem desafiasse Somerset, agora o verdadeiro poder por trás do trono, seria esmagado. E enquanto o duque reunia seus homens em Dartford, marchando para um confronto que todos sabiam vir, Henrique e sua corte saíram ao seu encontro em Blackheath, não para lutar, mas para negociar. York expôs suas queixas. Exigiu a cabeça de Somerset, pediu justiça. Recebeu, em troca, o silêncio constrangedor dos lordes e um rei que sorria como se já soubesse o desfecho. 2 semanas depois, em St. Paul's, York foi obrigado a jurar lealdade, não como um igual, mas como um súdito arrependido. Humilhação vestida de reconciliação. Enquanto isso, Somerset consolidava seu poder. York, em compensação, viu sua influência na Irlanda ser diluída, compartilhada com homens leais ao rival. Traição após traição. E ainda assim, o duque não poderia reclamar. Afinal, o rei era misericordioso. Tanto que enquanto os últimos rebeldes de Kent eram caçados e suas cabeças empaladas em London Bridge, Henrique concedeu um perdão geral, desde que ninguém tivesse cometido homicídio. Uma piada macabra. Os bispos Molens e Ayscough, envolvidos até o pescoço nas intrigas, foram convidados a se retratar. York mais uma vez foi enviado para ajudar a pacificar as terras que ironicamente eram suas. E então, como se o reino não estivesse afundando, veio a notícia de Bordeaux.
recuperada dos franceses em outubro, após ter sido perdida no ano anterior. Uma vitória? Não, um paliativo. Porque Henrique, que deveria ter liderado a campanha, ficou em casa como sempre. Em novembro, porém, ele encontrou forças para elevar Edmund e Jasper Tudor, seus meios-irmãos, aos títulos de condes de Richmond e Pembroke, os mesmos cargos que pertenciam a Bedford e Gloucester. Um recado, um aviso. E como se o destino quisesse rir na cara de York, o parlamento, em 1453, reconheceu oficialmente os Tudor como irmãos do rei. Mas, Edmund, o mais velho, seria casado com Margaret Beaufort, uma menina de 12 anos. Um casamento arranjado, uma peça no tabuleiro. E em novembro de 1455, quando Margaret deu à luz um filho, Henry Tudor, o futuro já estava escrito em sangue. Mas 1453 guardava outra surpresa. Em janeiro, a rainha Margaret anunciou finalmente o que todos esperavam: estava grávida. Um herdeiro. Um milagre. Henrique, extasiado, recompensou o mensageiro como se a notícia fosse obra dele. Como se o reino não estivesse à beira do abismo. Como se a tempestade não estivesse prestes a desabar. Era assim que a notícia chegou. A recuperação de Henrique, já frágil, desmoronou de vez. E então, em julho de 1453, veio o golpe final, a derrota esmagadora na França. Um revés que não era apenas militar, mas uma ferida aberta no orgulho de uma nação. E como se o destino quisesse provar que a coroa pesava demais para um homem já abalado, em agosto daquele mesmo ano, no isolamento da casa de caça real em Clarendon, Henrique VI quebrou. Não foi uma fraqueza passageira. Não foi um desmaio, um delírio febril. Foi o colapso de um rei. Os médicos perplexos chamaram de um desarranjo profundo da mente. Homens que o serviam há décadas mal o reconheciam. Seus olhos, antes perdidos em devaneios piedosos, agora vagavam vazios, como se o próprio Henrique tivesse se ausentado de si mesmo. Não falava. Não reagia. Não governava. Alguns sussurravam que era a maldição de seu avô, Carlos VI da França, aquele que em seus piores momentos, esquecia seu próprio nome e corria-no pelos corredores do palácio, gritando que era feito de vidro. Mas Henrique não era violento. Não era louco no sentido que assustava os cortesãos. Era pior. Era um fantasma. Um rei vivo que já não habitava seu trono. No início, tentaram esconder. São apenas algumas semanas, murmuravam os conselheiros, enquanto o reino se desfiava nas mãos de homens que não sabiam se deviam obedecer a um monarca ausente ou aproveitar sua fraqueza. Até que em 13 de outubro, um grito de esperança. Margaret deu à luz Edward de Westminster. Um herdeiro. Um príncipe. Um sinal de que Deus ainda não havia abandonado a dinastia de Lancaster. Mas a corte não era lugar para milagres. Era um covil de lobos. O Conselho Real foi convocado e o Duque de York, aquele que há tanto tempo observava, esperava, calculava, recebeu o convite que parecia uma trégua. Venha, deixe para trás suas rivalidades com Somerset. O reino precisa de unidade. York sorriu, porque ele sabia que unidade era apenas outra palavra para oportunidade. E quando o Duque de Norfolk, com voz trêmula de fingida preocupação, questionou as derrotas na França e insinuou traição por parte de Somerset, os lordes ouviram. Não por lealdade, mas por medo. Medo de que, sem um rei capaz, a Inglaterra afundasse de vez. Medo de que, se não agissem, a rainha Margaret, aquela que já mostrava garras de leoa, tomasse o poder para si. Então, cedendo à pressão de York, ordenaram a prisão de Somerset, um homem que até pouco tempo era o favorito de Henrique. Um homem que agora estava sozinho na torre, enquanto o reino decidia seu destino. Margaret não se curvou. Em janeiro de 1454, ela avançou, reclamando a regência. Mas o parlamento, temeroso de uma mulher no comando, e ainda mais de aquela mulher, recusou. Em março deram a York o que ele sempre quis, protetor do reino. E não apenas isso, capitão de Calais, senhor da Irlanda, o direito de escolher seus homens para o conselho. Salisbury, seu aliado, tornou-se chanceler. O jogo havia virado. Até que no Natal de 1454, Henrique voltou. Não como o homem que era antes. Sua memória era um quebra-cabeça com peças faltando, e os meses de ausência haviam deixado cicatrizes mais profundas que qualquer espada. Mas estava lá, vivo, e acima de tudo, rei. Em um gesto de gratidão, ou de cálculo, ordenou que ofertas fossem enviadas ao santuário de Canterbury por sua recuperação. Depois, com um sorriso que não chegava aos olhos, começou a desmontar tudo que York havia construído. Somerset foi libertado da torre, como se nada tivesse acontecido.
Voltou a ser capitão de Calais, constável da Inglaterra, os títulos que York lhe havia arrancado. O Duque de Exeter, preso por sua participação na sangrenta rixa entre os Percys e os Nevilles, foi solto. Salisbury foi destituído do cargo de chanceler. E o protetorado? Acabou. York e seus aliados, agora à mercê de um rei que os olhava com desconfiança e de uma rainha que os odiava, entenderam o recado. Ou fugiam, ou morriam. Então partiram. Para longe de Londres, onde as sombras da traição se alongavam. Para suas terras, onde poderiam levantar exércitos. Não queremos guerra, diziam seus mensageiros. Apenas limpar a corte dos traidores que rodeiam o rei. Mas todos sabiam. Quando homens como York e Warwick falavam em limpeza, o chão ficava vermelho. Henrique, alarmado, enviou emissários. Tentou negociar. Mas as palavras de York eram afiadas como lâminas. Entregue-nos Somerset e haverá paz. O rei hesitou. A corte, dividida, marchou para Leicester, onde um grande conselho estava marcado para o dia 21 de maio. Mas o destino tinha outros planos. Em 22 de maio, próximo a St. Albans, os batedores trouxeram a notícia que gelou o sangue de todos. York estava à frente, com um exército maior do que o esperado. Henrique, sempre o pacificador, nomeou um Frey, Duque de Buckingham, constável da Inglaterra, um gesto de boa vontade, uma tentativa de mostrar que ainda havia espaço para o diálogo. Mas York não queria conversar. Queria vencer. As negociações começaram ao amanhecer, com Buckingham e Somerset representando o rei. Henrique, porém, parecia ausente novamente não pela doença, mas pela indecisão. Como se, mais uma vez, não soubesse se devia ser o homem que assinava tratados ou que empunhava espadas. Uma hora se passou. E então Warwick, aquele que não tinha paciência para jogos de corte, avançou. Os defensores de St. Albans resistiram, mas não por muito tempo. Quando as barricadas caíram, a fúria de Warwick não poupou ninguém. Somerset, o eterno inimigo, morreu ali mesmo, atravessado por uma lança. Henry Percy, outro aliado de Lancaster, caiu ao seu lado. E Henrique, o rei, ainda sob seu estandarte no mercado da cidade, levou um golpe no pescoço. Não foi mortal, mas foi suficiente para que, pela segunda vez em menos de um ano, fosse capturado. Desta vez não por uma doença, mas por um homem que jurava lealdade a ele enquanto o mantinha prisioneiro. York não o feriu, não o humilhou. Pelo contrário, o levou à abadia, onde Henrique, sangrando e confuso, foi obrigado a receber seus captores como se fossem vassalos leais. Meu senhor, disse York, ajoelhando-se com uma ironia que só ele apreciava. Peço, em nome de sua majestade, que cessem as hostilidades. Como se o rei tivesse escolha. No dia seguinte, 24 de maio, eles entraram em Londres juntos. York, Salisbury e Warwick ao lado de Henrique, como se fossem seus guardiões, seus salvadores. E no dia 25, na Catedral de St. Paul, York colocou a coroa nas mãos do rei, um gesto que era ao mesmo tempo submissão e ameaça. O perdão real foi concedido a quase todos os que lutaram ao lado de York. Em novembro, o duque foi novamente nomeado protetor, mas Henrique, mesmo fraco, não era um fantoche. E quando York, frustrado pela falta de apoio do parlamento, renunciou ao cargo em fevereiro de 1456, todos souberam, a guerra não havia terminado, apenas engatilhado. Mas a paz era apenas uma ilusão, um véu frágil sobre um vulcão prestes a entrar em erupção. Enquanto Henrique se afundava cada vez mais em sua própria sombra, a autoridade real esvaía-se como areia entre os dedos. E 1457 não foi um ano de reconciliação, foi um ano de manobras. Margaret de Anjou, a rainha que nunca se curvou, tecia sua teia com precisão mortal. Substituía homens de York por leais a ela, infiltrando-os nos postos mais altos do reino como se fossem peões em um tabuleiro onde só ela conhecia as regras. Era irônico, quase poético, ver os próprios seguidores de York trabalhando ao lado dela, como se a traição fosse apenas mais uma peça no jogo. Em agosto, a corte se mudou para Coventry, arrastando consigo o rei fantoche, Henrique, sempre presente, sempre ausente. Em setembro, Margaret e o pequeno príncipe Eduardo estavam lá, mas o rei já exibia sinais de que sua mente, mais uma vez, o abandonava. Um espetáculo triste, sem dúvida. Mas para Margaret, era uma oportunidade. Sua influência crescia como uma maré implacável, e Henrique, fraco e dependente, passava a se apoiar nela como um náufrago em um pedaço de madeira podre. Seu conselho se enchia de homens leais a ela, não ao trono. Homens que juravam proteger o herdeiro, mas cujos olhares se voltavam para a rainha, não para o rei. Por um momento houve um equilíbrio tenso, os iorquistas de um lado, os lancastrianos do outro, e Henrique no meio como um juiz cego em um duelo de espadas.
O Love Day de março de 1458 foi a farsa perfeita, uma procissão em Londres, sorrisos forçados, juramentos de paz enquanto as adagas permaneciam afiadas sob as capas. Mas quando Warwick foi obrigado a partir para Calais, depois que seus homens e os do rei quase chegaram às vias de fato, todos souberam. A trégua era apenas o silêncio antes do grito. E o grito veio. Em 23 de setembro de 1459, Glory Health ardeu em sangue. Os lancastrianos marchavam para interceptar Salisbury, mas encontraram a morte em vez da vitória. Suas fileiras foram dizimadas e, embora Salisbury tenha saído ferido, ele chegou até York e Warwick com uma mensagem clara: a guerra não perdoa. Os yorkistas então enviaram uma carta a Henrique, palavras doces, cheias de lealdade fingida. Em troca, o rei ofereceu perdão com uma condição. York, Warwick e seus homens poderiam se render. Todos, menos Salisbury. Um ultimato generoso, não? 6 dias. Apenas 6 dias para decidir entre a submissão e a espada. 12 de outubro. Ludford Bridge. Os exércitos se enfrentaram, e os rumores voaram. O rei está morto, gritavam os yorkistas. Mas Henrique estava vivo. E Margaret, ao seu lado, não tremia. Os yorkistas dispararam suas flechas, mas a batalha não começou. Porque algo pior aconteceu: traição. Homens de York, seduzidos por promessas ou ameaças, desertaram para o lado do rei. Abandonados York, Salisbury e Warwick viram suas fileiras se desfarelarem como cinzas ao vento. Não havia escolha. Só a fuga. York partiu para a Irlanda, levando consigo seu segundo filho, Edmund. Sua esposa Cecily ficou para trás, uma jogada ousada ou um sacrifício calculado. 2 filhos mais novos o seguiram. Salisbury, Warwick e o primogênito de York, Edward, rumaram para Calais, o último reduto onde ainda podiam respirar sem sentir o hálito da rainha em seus pescoços. No dia seguinte, os soldados yorkistas restantes, sem líderes, sem esperança, se renderam. Margaret, triunfante, não os massacrou. Não, ela os perdoou, quase todos. Porque uma rainha inteligente sabe que a misericórdia pode ser uma arma mais afiada que a espada. Depois veio a vingança fria e metódica. Propriedades confiscadas. Títulos revogados. Homens de York, outrora poderosos, agora caçados como animais. Até Owen Tudor, o velho guerreiro galês, e seu filho Jasper foram libertados, um gesto de clemência, ou um aviso de que a rainha tinha peões sobrando. Mas os yorkistas não estavam mortos. Estavam apenas esperando. E em 26 de junho de 1460, Warwick desembarcou em Sandwich, não como um fugitivo, como um conquistador. Em 2 dias Londres estava em suas mãos. Em 10 de julho, frente a Northampton, o rei e a rainha se preparavam para mais um banquete de sangue. Mas Henrique mais uma vez era um peso morto. Seus soldados desmoralizados olhavam para os estandartes de Warwick e viam algo que não viam há anos, uma chance. E desertaram. Em massa. As ordens eram claras: não toquem no rei. Mas os lordes de Henrique não tiveram a mesma sorte. Corpos se amontoavam enquanto o monarca, agora prisioneiro, era levado de volta a Londres como um troféu. Margaret fugiu. Primeiro para o país de Gales, depois para a Escócia, onde, dizem, até os ventos gélidos das Highlands tremiam com sua fúria. E enquanto ela planejava sua vingança, York voltou. Em outubro, ele reclamou que sempre acreditou ser seu por direito, a coroa. O parlamento, sem Henrique para contestar, debateu, hesitou, e então cedeu. Em 31 de outubro de 1460, Ricardo, duque de York, foi declarado herdeiro do trono, deserdando o pequeno Eduardo de Lancaster com um traço de pena. Mas o destino gosta de ironias cruéis. Porque em 30 de dezembro, perto de Sandal Castle, York encontrou Margaret. E desta vez não houve perdão. Não houve fuga. Os lancastrianos, sedentos por sangue, o cercaram. York caiu. Seu filho Edmund, de apenas 17 anos, morreu ao seu lado. Até Salisbury, o velho estrategista, foi capturado, e sua cabeça, junto com a de seu filho, adornou os portões de York como um aviso macabro. Assim acabam os traidores. Margaret não parou. Em janeiro de 1461, seu exército marchou para o sul, arrasando tudo em seu caminho. Warwick, surpreendido em Street Albans, foi forçado a recuar. Henrique, libertado como um fantoche útil, foi reunido à rainha, e em um gesto de puro teatro, o rei, agora de volta ao controle, cavalgou triunfante para Londres. Mas Edward de York não era seu pai. Enquanto Margaret celebrava, o jovem leão de Calais já estava a caminho. Vitorioso em Mortimer's Cross, onde as estrelas brilharam em formação estranha no céu, um presságio, sussurravam os homens,
Edward não parou. Não hesitou. Em 22 de fevereiro, as portas de Londres se fecharam para Margaret. 5 dias depois, abriram-se para ele. E quando Edward entrou na cidade, não foi como um pretendente. Foi como um rei. Em 4 de março de 1461, Henrique VI foi declarado indigno do trono. A coroa foi colocada na cabeça de Edward IV, e o sangue que viria depois seria apenas o preço a pagar por um reino que nunca soube se curvar sem quebrar, porque Tolton esperava. E a guerra, minha cara, estava apenas começando. A paz de 1462 foi apenas um suspiro entre golpes. Margaret, exausta e sem opções, aceitou o acordo e voltou para a Escócia. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Quando Inglaterra e França enterraram o machado de guerra em meados de 1463, as engrenagens da traição voltaram a girar. Em dezembro daquele ano, um novo pacto com a Escócia arrancou os últimos refúgios dos Lancaster. Eles resistiram, é verdade. Resistiram como lobos cercados, lutando batalha após batalha no norte, até que a derrocada se tornou inevitável. Henrique VI, esse espectro de coroa, já não passava de um símbolo. Um rei que preferia as sombras ao campo de batalha, que delegava a espada enquanto orava por milagres. Depois da derrota, o medo o consumiu. Procurou esconderijos como um homem perseguido por seus próprios fantasmas, até que em 13 de julho de 1465, um grupo de homens em Lancashire o entregou de volta à torre. Enquanto isso, Margaret, há 2 anos exilada na França com seu filho, ainda tecia alianças como uma aranha paciente, esperando o momento de morder. E então veio Warwick. O Kingmaker, traído por seu próprio rei, cruzou o canal em 1470 após uma rebelião malograda. As relações com Edward IV estavam em frangalhos e Luís XI da França, mestre dos jogos políticos, viu ali uma oportunidade. Com sua bênção, Margaret e Warwick selaram uma paz sangrenta. A mão da filha do conde seria dada ao príncipe Eduardo de Westminster. O casamento em dezembro de 1470 não foi um ato de amor, foi um pacto de guerra. Enquanto isso, Edward IV, o Leão de Tolton, via seu reino desmoronar. Traído por aqueles que juraram lealdade, abandonado quando mais precisava, foi forçado a fugir para os Países Baixos com um punhado de homens. Mas um leão não se esconde para sempre. Em março de 1471, ele voltou. E desta vez, não veio como um fugitivo. Veio como uma tempestade. Margaret e suas forças ainda sonhavam com a vitória, mas Warwick, o grande estrategista, hesitou. Em vez de enfrentar Edward em campo aberto, trancou-se em Coventry, esperando reforços que nunca chegaram. Enquanto isso, o usurpador avançava sobre Londres, e a cidade, que já conhecia bem o preço da fraqueza, abriu seus portões sem resistir. Henrique VI, esse pobre fantoche, foi arrastado pelas ruas em uma paródia de triunfo, como se o povo ainda acreditasse que sua presença pudesse mudar algo. 3 dias depois, em 11 de abril, Edward IV entrou na capital como senhor absoluto. Henrique voltou para a torre, onde pertencia. Margaret e seu filho chegaram tarde demais. Em 4 de maio, em Tewkesbury, o destino dos Lancaster foi selado com sangue. O príncipe Eduardo, o último herdeiro, caiu na batalha, e Margaret, capturada, viu seu mundo desabar em questão de horas. Na torre, Henrique VI, esse rei que nunca soube ser rei, morreu em 21 de maio. Oficialmente de melancolia. Mas todos sabiam a verdade. Edward IV não deixaria pontas soltas. A história pintou Henrique VI como um homem fraco, um sonhador, um governante inadequado. Um fantoche nas mãos de outros. Mas será que era tão simples assim? Ele não nasceu para reinar. Herdou um trono aos 9 meses de idade. Cresceu sob a sombra de regentes ambiciosos e conselheiros gananciosos. Não teve um pai para ensinar-lhe a arte da guerra, nem um império estável para moldar seu caráter. Em vez disso, teve uma coroa pesada demais para seus ombros e uma mente que, alguns dizem, nunca foi totalmente sua. Generoso? Sim. Piedoso? Sem dúvida. Mas um rei precisa ser mais do que bondade em tempos de lobos. Ele perdoava quando deveria punir, doava quando deveria poupar, e confiava quando deveria desconfiar. Sua dependência dos outros, especialmente de Margaret, sua rainha de aço, era ao mesmo tempo sua salvação e sua ruína. E no fim, quando a loucura ou a santidade, quem pode dizer, o consumiu, ele se tornou apenas mais uma vítima da rosa que nunca soube parar de sangrar. Foi um rei ruim? Ou apenas um homem bom em um jogo para o qual nunca foi feito? A pergunta permanece. E a Inglaterra, como sempre, já havia seguido em frente.